A trágica história de Saul. Muito conhecida na Bíblia, e recentemente sendo apresentada na novela Reis da Record. Se você não conhece esta história, então acompanhe conosco a vida e morte do rei Saul, de acordo com a Bíblia. Quem foi o rei Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Seu nome significa pedido de Deus. Ele reinou sobre Israel por 42 anos, foi pai de 6 filhos, dentre eles Mical, que se casou com Davi. O reinado de Saul foi marcado por guerras e desobediência a Deus, que levaram ao seu trágico fim. Neste vídeo você vai entender essa história e conhecer tudo que a Bíblia diz sobre Saul. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, ative as notificações para não perder nada. A história de Saul. Saul era um jovem bonito, alto, único em Israel. Seu pai era um homem rico e influente da tribo de Benjamim. Durante a vida de Saul, Israel foi governado por juízes, sendo o último profeta Samuel. Devido à grande ameaça dos filisteus e à velhice do profeta, as pessoas começaram a exigir um rei que pudesse salvar Israel do inimigo. Samuel discordou porque as pessoas queriam satisfazer a vontade humana, mas Deus permitiu que uma pessoa fosse elevada à realeza em Israel. Desta maneira surge Saul, que vai ao encontro do profeta Samuel procurando as jumentas de seu pai. Antes de sua chegada, Deus revelou a seu profeta que Saul visitaria, dizendo: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O profeta conversou com Saul no telhado e o levou para fora da cidade. Depois de se despedir, Samuel pediu ao servo de Saul que continuasse dizendo que gostaria de conversar em particular com o jovem sobre algo de Deus. Samuel então ungiu Saul e beijou no rosto e disse: o Senhor o ungiu como líder sobre sua herança. Após a unção, o profeta deu uma série de instruções sobre o que estava por vir e o que deveria ser feito. Ele também disse que quando encontrar um grupo de profetas, ele será cheio do Espírito do Senhor, profetizará e será uma nova pessoa. Após esses eventos, Samuel reuniu todas as tribos de Israel em Mispá para fazer de Saul rei. Sua proclamação foi fruto de felicidade entre as tribos. Mas a Bíblia relata que algumas pessoas odiaram sua nomeação. O reinado de Saul. Em seus primeiros dias como rei, Saul travou uma guerra sangrenta contra os amonitas. Ele reuniu todos os homens de Israel e Judá e atacou o acampamento amonita pela manhã, matando-os até o calor do dia. Essa demonstração de poder reflete o caráter de Saul, um rei valente. Com o passar dos anos, Saul continuou a prevalecer, e seu filho Jonatas desempenhou um papel vital na guerra. Lutar contra os inimigos do povo de Deus foi uma luta constante durante todo o seu reinado e não houve descanso. Em um desses ataques, Jonatas atacou o exército filisteu em Gibeá, atraindo o ódio dos filisteus por Israel. A ira filisteia causou desespero e medo no exército de Saul, e todos eles fugiram para cavernas. Nesse incidente, surge o primeiro grande erro de Saul. Desobedecendo à orientação do profeta Samuel, ele decide oferecer o sacrifício de comunhão em Gilgal por medo da dispersão de suas tropas. O preço desse ato criminoso lhe custou a vida. Samuel repreende Saul por desobedecer a ordem, e diz que Deus já havia encontrado um homem agradável ao seu coração, que era Davi. No entanto, Saul continuou a escolher o que seguir dos mandamentos. Deus através de Samuel havia ordenado a destruição completa dos amalequitas, porém na batalha, Saul poupou o rei Agag, bem como as melhores ovelhas e bois do inimigo. Samuel novamente repreende Saul e se separa completamente do rei. Depois disso,
O profeta Samuel unge Davi como herdeiro do trono de Israel, em cumprimento à ordem do Senhor. Deixar a presença de Deus no reinado de Saul fez com que o rei fosse completamente destruído, possuído por um espírito maligno. O ciúme levou Saul a perseguir Davi, mesmo sabendo da libertação de Deus a Davi, derrotando o filisteu Golias e a forte amizade de seu filho Jonatas com ele. Saul não reconheceu que Deus o havia abandonado, mas não percebeu que ele era aquele que se voltará contra Deus. No terceiro pecado contra Deus, Saul foi até um feiticeiro, pedindo-lhe que apelasse ao espírito do profeta Samuel. O resultado desse pecado foi a terceira afirmação de que seu reino havia sido derrubado, que ele estava prestes a morrer, e que Davi se tornaria rei sobre Israel. A morte de Saul. Na Bíblia encontramos duas versões que falam da morte do rei Saul. Cada um encara sua morte de forma diferente. O livro de Samuel relata que Saul e seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquissua foram cercados pelos filisteus. Sem alternativa, Saul pediu a seu escudeiro que o golpeasse, mas ele recusou. Então Saul pegou sua própria espada e caiu sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, ele também caiu sobre sua espada e morreu com ele. A segunda versão relata que Saul foi ferido por uma espada, e a seu pedido foi executado por um jovem amalequita. Para provar sua culpa, o jovem tirou a coroa de Saul e o vestiu com uma de espinhos. Provavelmente foi o amalequita que inventou tudo para impressionar. O relato completo do suicídio é confirmado também em crônicas que confirmam o incidente descrito em Samuel. Infelizmente, a trágica morte de Saul foi resultado de sua rebeldia, desobediência e infidelidade a Deus. Se você gostou de conhecer sobre a trajetória de Saul na Bíblia, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!